um corpo alvejado num carro, uma casa em Cielo Drive, 3 hóspedes mortos e uma estrela grávida brutalmente assassinada. Foi esse o resultado de uma noite de horrores que marcou o fim da década de 60 nos Estados Unidos. Eu sou o Marcos e sejam todos muito bem-vindos. Aqui falo sobre casos de crimes reais e mistérios inexplicáveis. Então, se você curte a temática terror com todas as suas vertentes, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. E se não quiser perder nenhuma novidade aqui do canal, acompanhar os bastidores das gravações, me segue nas redes que estão aparecendo aqui também e considere a possibilidade de se tornar um membro do canal se quiser e puder apoiar o nosso trabalho aqui. Combinado? O vídeo de hoje é sobre a barbárie arquitetada por Charles Manson, o psicopata líder de uma seita intitulada Família Manson. Então, vamos aos fatos! Era 8 de agosto de 1969, noite de verão californiano. A jovem e promissora atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, foi convidada pelo seu ex-namorado e cabeleireiro Jay Sebring para um jantar com seus amigos Abigail Folger, uma socialite, e seu namorado polonês Wojciech Frykowski. Ao retornarem do jantar para a mansão em Cielo Drive, alugada pelo famoso diretor de cinema Roman Polanski, marido de Sharon Tate à época, e pai da criança que ela estava esperando, cada um foi para um canto da casa. Frykowski deitou-se no sofá e adormeceu. Tate e Sebring foram conversar no quarto e Folger foi ler no outro quarto da casa e deixou a porta aberta. Do lado de fora da mansão, já nas primeiras horas do dia 9, 4 jovens rebeldes, 3 mulheres e 1 homem, estavam seguindo ordens do seu líder que não estava presente. As 3 mulheres e o homem estavam coordenando o plano de invasão à casa em Cielo Drive, quando viram a luz dos faróis de um carro saindo pelo caminho que dava acesso à mansão. O homem, armado com um revólver calibre 22 e uma faca, então sai de seu esconderijo e aborda o jovem motorista de 18 anos, Steven Parent, que é ameaçado e, após implorar pela vida, é esfaqueado na mão, tendo seus tendões cortados e seu relógio de pulso roubado. O homem, em seguida, desfere 4 tiros no peito e abdômen do jovem. Era a primeira vítima da noite. Na casa de hóspedes, localizada nos fundos da mansão, o jovem caseiro William Garretson não ouviu seu amigo acabar de morrer com 4 tiros. Mas é bem verdade que algumas décadas depois, ele confirmou que tinha sim ouvido, mas se escondeu porque ficou apavorado. Em seguida, o homem resolve então entrar na casa principal por uma janela e abre a porta para 2 das 3 mulheres entrarem. Nesse trajeto, Abigail Folger o vê, sorri e acena, achando que era um convidado de alguém. A terceira mulher foi ordenada a permanecer na porta principal, vigiando para o caso de alguém chegar. Tudo pronto para o massacre. Já dentro da casa, enquanto sussurravam, Frykowski acabou acordando, pois ele estava no sofá ali perto, e assim que acordou já recebeu um chute desferido pelo homem que estava ali junto com as mulheres. Frykowski então perguntou o que eles queriam e o homem, em tom de ameaça e debochando, respondeu: "Eu sou o diabo e vim fazer as coisas do demônio." As 2 mulheres chegam à sala então, trazendo Sharon Tate e Jay Sebring. O homem então amarra Tate e Sebring juntos pelo pescoço. Após isso, Sebring reclama do tratamento que Tate estava sofrendo porque era uma mulher grávida e ao mesmo tempo ele pedia para que pegassem leve com ela, pelo fato dela estar grávida, obviamente. Após Sebring reclamar do tratamento que Tate estava sofrendo, o homem dá-lhe um tiro e o esfaqueia 7 vezes. Era a segunda vítima da noite. Assustado, Frykowski consegue se soltar, já que tinha sido amarrado por uma toalha, e inicia uma luta com uma das mulheres. Nisso, ele é esfaqueado na perna e tenta correr em direção à porta dos fundos. No entanto, o homem o captura e desfere repetidas coronhadas na cabeça, deixando-o inconsciente.
Para se ter uma ideia da força dessas coronhadas, até a alça metálica do gatilho do revólver quebrou. E em seguida, a mulher e o homem o esfaqueiam 51 vezes, terminando o ato com mais 2 tiros. Após ouvir os sons do massacre, a mulher que estava em vigília na porta principal veio assustada avisando que alguém estava passando por perto da casa. Mas era mentira. O único objetivo dela era que aqueles gritos pavorosos cessassem. Os assassinos que se encontravam na sala não deram ouvidos a ela. E em outro cômodo, Abigail tenta fugir em direção à piscina, mas é capturada também por uma das criminosas, derrubada e esfaqueada. Durante as facadas, o homem se junta a ela. Abigail implora chorando: "Parem, por favor, eu já estou morta." Ao todo, ela recebeu 28 facadas. Voltando para a sala, era a vez de Sharon Tate. Grávida, ela implorou aos seus algozes para que a deixassem viva até o nascimento do seu filho e se ofereceu como refém. Mas eles não deram ouvidos a Tate e ela recebeu ao todo 16 facadas, sendo a maioria delas em sua barriga. Uma das mulheres que participou dos assassinatos pegou a toalha usada para amarrar Frykowski e a usou para escrever a palavra pig, que significa porco em inglês, na porta de entrada com o sangue de Sharon Tate. Este sinal fazia parte do plano vil arquitetado previamente. A história anterior ao Circo dos Horrores de agosto de 69 começa em 1966 com Charles Manson saindo da prisão aos 32 anos de idade. Ele, após resistir à própria soltura e alegar que não saberia viver no mundo normal, já que tinha passado grande parte da sua vida preso, resolve dar-lhe uma chance e acaba se juntando a um grupo de hippies formado por jovens brancos na faixa de 20 e 30 anos e revoltados com suas próprias famílias. Manson, por ser mais velho e apresentar características de um líder nato, acaba se tornando uma espécie de guru dos seus pupilos e assim forma uma seita chamada Família Manson. Ele tinha pensamentos filosóficos e religiosos voltados ao cristianismo, budismo e à cientologia. Na adolescência, Manson foi submetido a testes de QI, cujos resultados eram sempre acima da média. No dia a dia, o grupo perambulava pelos subúrbios de Los Angeles e outras cidades próximas, ouvindo as teorias de Manson, drogando-se com LSD, roubando e se alimentando com restos de comida ou ajuda de moradores locais. Em 1968, cerca de um ano antes dos crimes, Charles teve contato com um dos integrantes da famosa banda Beach Boys, Dennis Wilson, que permitiu que Manson e seus seguidores ocupassem temporariamente uma de suas propriedades. E só fazendo um adendo aqui, Manson era de certa forma músico, pode-se dizer, já que ele se intitulava cantor e compositor, e até mesmo os Beach Boys chegaram a gravar uma de suas obras. Mas, enfim, em uma ocasião, Dennis chegou a apresentar Manson ao produtor musical Terry Melcher. Terry se interessou pela família Manson porque queria produzir um documentário sobre a comunidade hippie. Terry, que naquele momento morava na mansão em Cielo Drive com sua namorada, em certo dia recebeu Charles para conversar sobre o contrato do documentário. Mas algum tempo depois disso, Melcher presenciou Charles Manson brigando com um homem bêbado na comunidade que vivia com a família e, achando seu temperamento muito explosivo, resolveu voltar atrás, desistindo do contrato. Fato é que depois disso, Terry Melcher e Dennis Wilson se afastaram de Manson, que é levado a uma obsessão maluca, principalmente por Melcher, já que ele sabia onde o cara morava. Charles, então, foi à casa em Cielo Drive em março de 1969 em busca de Melcher, mas ele já havia se mudado de lá e o proprietário da mansão havia alugado a residência para o casal hollywoodiano Roman Polanski e Sharon Tate. Como tinha também obsessão pela banda The Beatles, acreditando inclusive que poderia se tornar maior que eles, Charles Manson criou uma teoria da conspiração
em cima da música Helter Skelter. Ele acreditava que na música haviam mensagens subliminares. As mensagens, para ele, diziam que os negros estariam se organizando contra os brancos e haveria uma grande guerra civil onde os negros sairiam vitoriosos. Depois de ler um livro religioso, Manson convenceu seus seguidores de que, quando a suposta profecia se cumprisse, ele emergiria do deserto como um líder genuíno e os libertaria do domínio negro. Dá uma sacada no nível da mente do cidadão. Porém, obviamente, isso nunca aconteceu. E ele interpretou que, para que tudo pudesse realmente ocorrer, precisaria dar o primeiro passo, apertar o gatilho. Por essa razão, Manson ordenou que 4 de seus seguidores fossem à mansão em Cielo Drive e matassem todos que estivessem no local da maneira mais cruel que pudessem. O objetivo principal do massacre seria fingir que famosos tinham sido executados por negros. Para isso, eles planejaram roubar objetos ali da casa deles e plantar esses objetos aí em bairros predominantemente de moradores negros. Além disso, Charles Manson também solicitou que uma marca de sangue fosse deixada nos locais do crime para que as investigações relacionassem os casos. Na manhã do dia 9 de agosto, a governanta da casa chega à residência e encontra os corpos espalhados pela casa e sangue por toda parte. Imediatamente, então, ela liga para a polícia e logo a imprensa toma conhecimento dos fatos. O brutal assassinato de Sharon Tate e seus hóspedes estampou as manchetes dos jornais, manchando com sangue o final da década de 60 nos Estados Unidos. Inicialmente, William Garretson, o caseiro que estava na casa dos fundos da mansão e único sobrevivente da barbárie, era o principal suspeito. Muitas teorias surgiram ao longo das investigações, inclusive de que os crimes poderiam ter sido cometidos em represália a Roman Polanski. No dia seguinte, 10 de agosto, outro crime brutal aconteceria em Los Angeles. O casal Leno e Rosemary LaBianca foram assassinados em sua casa. Era mais um ato de uma trama alucinada criada por Manson para incriminar os negros e causar uma guerra civil nos Estados Unidos, de onde, segundo seu raciocínio, emergiria um líder. O caso se tornou conhecido em todo o mundo e muitos escritores, incluindo os próprios assassinos, retrataram os crimes daquela noite. Vários filmes representaram Charles Manson ao longo das décadas e o último lançado, inclusive, foi Era Uma Vez em Hollywood, do renomadíssimo diretor Quentin Tarantino. O filme é, inclusive, estrelado pelos astros Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. E no filme, Margot Robbie interpreta Sharon Tate e Manson aparece apenas em uma cena, que muito provavelmente retrata essa hora que ele foi lá na casa em busca do produtor musical, lembram? Só que no filme quem recebe Manson já é o Roman Polanski e a Sharon Tate. Somente em 15 de julho de 1970 ocorreu o julgamento, onde uma das integrantes dos assassinatos serviu de testemunha após declarar que, apesar de presente nos assassinatos, não chegou a matar ninguém. Ela era a mulher que ficou do lado de fora da mansão naquela noite. Essa mulher testemunhou contra a família Manson. Todos os assassinos e também Charles Manson foram condenados à pena de morte em 1971. Porém, a Suprema Corte da Califórnia baniu a pena de morte em 1972 e assim suas penas foram convertidas em prisão perpétua. Charles Manson apelou para representar a si próprio e alegou que não era um assassino. E de fato, ele não era, já que ele sempre manipulava as pessoas de modo que seus seguidores executavam, cometiam os crimes, os seus planos malignos. Mas o juiz não permitiu que ele mesmo se defendesse e, como forma de protesto, Manson escreveu um X na testa e assim todos os seus discípulos o fizeram. Depois, esse tal X se tornaria a suástica, já que um dos ideais psicóticos de Manson era o da supremacia branca. Todos os assassinos foram presos e Charles Manson morreu na cadeia em 2017, aos 83 anos, de causas naturais. E essa foi a história
da barbárie que marcou realmente o fim da década de 60 nos Estados Unidos. Aí a gente fica na dúvida, né? Se a persuasão dele era tão infinitamente grande assim, ou se as pessoas que o seguiam é que tinham uma mente fraca, né? Aqui fica inclusive a dica para você ver, Era Uma Vez em Hollywood, se ainda não viu, é um filmaço. Na verdade é meia boca, né? A equipe é bem ruinzinha que trabalha lá, vale a pena, hein? Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like aí para fortalecer o canal, se inscreva, confira aí o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.